Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo, hein? São 4 horas e 15 minutos. Hoje eu vou fazer uma entrevista que é, na verdade, um sonho realizado. Esse homem é um dos mais entendidos do assunto quando o assunto é espiritualidade. Eu era ainda adolescente e eu acompanhava os livros, as publicações de Frei Patrício Schiavini, sacerdote carmelita, nascido em Arezzo, na Itália. Foi ordenado sacerdote, veio para o Brasil, se apaixonou pelas terras brasileiras e atualmente reside no Egito. E está passando uma temporada, uns dias aqui no Brasil. E eu tive o privilégio de poder encontrar um tempinho na agenda dele. Ele está aqui conosco. Dentro de 1, 2, 3 minutos, nós vamos iniciar a nossa entrevista com o Frei Patrício, falando sobre santos Luís e Zélia, os pais de uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus. Minha gente, eu estou falando de um dos programas mais especiais nesse ano de 2022. Um dos homens mais preparados que a vida me deu a oportunidade de conhecer. Pode ficar comigo porque você vai se surpreender. Com a sabedoria, clareza e com uma mente aberta ao mundo. A alegria de poder receber Patrício Schiavini, Frei Patrício Schiavini. Tá só começando Escolhas da Vida ao vivo para todo o Brasil. Vai lá! Eu falei que eu vou entrevistá-lo, mas antes de começar a entrevista, eu queria que você conhecesse o tema da nossa entrevista. Quem são esses dois personagens? São Luís Martim e Santa Zélia. Minha produção preparou um VT que é para a gente iniciar do jeito certo. Vai lá. Os santos Luís e Zélia Martim, pais de Santa Teresa do Menino Jesus, têm uma bela história de amor marcada pela confiança em Deus, uma intensa vida de piedade e cruz. Luís nasceu em 22 de agosto de 1823. E Zélia chegou ao mundo 8 anos depois. Ambos cresceram em famílias militares e católicas. Eram pessoas devotas desde muito jovens. Durante sua juventude e antes de se conhecerem, Maria Zélia queria levar uma vida religiosa, enquanto Luís Martim sentia o mesmo desejo de dedicar sua vida a Deus. Nenhum dos dois foi aceito nos mosteiros, uma vez que Deus tinha outro plano para eles. Os jovens se conheceram e o entendimento foi tão rápido que se casaram em 13 de julho de 1858, apenas 3 meses após seu primeiro encontro. Levaram uma vida matrimonial exemplar. Missa diária, oração pessoal e comunitária, confissão frequente e participação na vida paroquial. De sua união, nasceram 9 filhos, 4 dos quais morreram prematuramente. Entre as 5 filhas que sobreviveram, estava Santa Teresinha, a futura santa padroeira das missões, que é uma fonte preciosa para a compreensão da santidade de seus pais. Educavam suas filhas para serem boas cristãs e cidadãs honestas. Quatro horas e 22 minutos. Frei Patrício, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde para você, Dalcide, e para todos aqueles que estão em comunicação conosco. Hoje é o dia litúrgico dos pais de Santa Teresinha. Quando o senhor fala dia litúrgico, é porque a igreja celebra hoje esses dois grandes santos. Este grande santo, no Carmelo, celebramos este dia a memória de São Luís de Martim e de Zélia Guérin. Eu comecei a ler seu livro e não consegui parar. Eu fui lendo. Um livro fantástico, maravilhoso. Luís e Zélia, dois santos gerando santos. E é verdade. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Eles acabaram se casando e muito rapidamente, em 3 meses. Mas tanto um quanto o outro tinha tentado, antes do casamento, a vida religiosa. E me parece que foi ficando claro que nenhum dos dois tinham a vocação para a vida religiosa. Isso pode realmente acontecer. Nem todo mundo tem vocação para o casamento, nem todo mundo tem vocação para a vida religiosa. Mas a vocação é o Senhor que a dá.
Então Deus escolhe e às vezes nós pensamos que é um caminho e a um certo momento, por causa que não sempre conhecemos, o caminho é o outro. Perfeito. Então, Luiz Martin, ele queria ser monge. Então foi a bater ao convento de São Bernardo das Alpes e perguntaram para ele, você conhece o latim? Falou, não conheço o latim. Então você não pode ser monge para a liturgia. E a Zélia foi perguntar às freiras de São Vicente de Paul e a superior olhou para ela e falou, você não tem vocação. Voltaram para casa. São aquelas decepções que naquele momento dói, mas depois Deus tem outro projeto. Não? Um projeto que nós vamos conhecendo lentamente. Quando nós olhamos a nossa vida, há 50 anos, olhamos para trás, nós vemos que tantas coisas não aconteceram como nós queríamos, mas aconteceram como Deus quer. Então a esperança deve sempre ser algo que abre os nossos corações. Hoje nós vivemos num mundo muito pequeno, sem esperança. Devemos sempre abrir os nossos olhos e encontrar em todas as coisas a mão de Deus que nos conduz. Tem uma frase, não sei se você conhece, de Santa Edith Stein, Teresa Benedita da Cruz, que diz assim, o Senhor nos conduz, não sabemos para onde nos conduz, mas Ele nos conduz. Inclusive essa frase está no seu livro. Claro, porque sendo carmelita, vou tentar de procurar também as frases do Santo do Carmelo que vão combinando, não é? Isso evidentemente. Maravilhoso, porque eu lendo, eu disse assim, esse livro, além de contar a história desse casal e também fazer menções diretas a Santa Teresinha do Menino Jesus, vai incluindo espiritualidade. É um pouquinho como você faz propaganda dos produtos bons, sim, eu também faço propaganda dos produtos dos meus santos. Maravilhoso. Agora uma coisa, eu vi que esse casal tinha assim uma prioridade muito bem definida. Deus, amor a Deus, amor ao próximo e amor à igreja. Quando eu olho para isso, eu digo assim, mas esse casal vivia com tanta intensidade, com tanto amor e com tanta clareza do que esse casal queria, que eu entendi por que o Papa resolveu canonizá-los juntos, diferente de outros santos que foram canonizados em situações diferentes. Isso é muito importante porque no passado se considerava a santidade algo de individual. Perfeito. Se é santo e a tua esposa pode ser um santo. Veja agora, o Papa quis dar um exemplo que a santidade é um caminho sinodal, junto. A santidade de Zélia e a santidade de Luís. E a santidade de Luís e a santidade de Zélia. Ou seja, os dois se encontraram para um projeto comum. Um projeto comum e vão caminhando para Deus. E isso é muito importante porque tudo isso dá um sentido na vida. Não são duas vidas paralelas, mas duas vidas que se encontram nesse caminho de santidade e de bondade. Isso é profundamente inovador, é um jeito completamente diferente de entender a espiritualidade de um casal. Não é mais um é santo e o outro também, não. Os dois se uniram para juntos fazerem um caminho de santidade. É muito lindo, tem muito mais coisas nesse livro. Daqui a pouco você vai entender o porquê a doença na vida desse casal. Daqui a pouco você vai entender o que significou a perda da mãe para uma santa, né? Menina ainda, criança ainda, como Teresinha. Mas tudo isso daqui a pouco. Vem comigo, vamos lá. Vou trazer duas frases de Santa Teresinha do Menino Jesus. Espero tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo de seu pai. Olha que ternura, né? Por isso que ela é conhecida mesmo como o amor na igreja, né? A ternura de Deus também, né? Misericórdia, bondade. Segunda frase dela, sabemos muito bem que a Virgem Santíssima é a rainha do céu e da terra, mas ela é mais mãe do que rainha. Que fofura, meu Deus! Eu já sou um apaixonado por Santa Teresinha do Menino Jesus, mas cada vez que eu descubro alguma coisa nova, eu não conhecia essa frase. Sabemos muito bem que a Virgem Santíssima é a rainha do céu e da terra, mas ela é mais mãe do que rainha. Frei Patrício Chiadini, eu estou aqui com um livro que é, na verdade, assim, uma referência. Eu acredito que
não deve ter muitos livros sobre esses dois santos. Não, não tem. Não tem porque é um pouco difícil escrever um livro sobre os dois santos junto, porque é necessário ter atenção aos pontos que entre eles são importantes. Por exemplo, a educação dos filhos, por exemplo, participar junto à Eucaristia, a celebração. Tem uma grande sintonia de espírito. Tem um capítulo aqui que o senhor fala exatamente sobre isso. Eles faziam tudo juntos. No momento das refeições, por exemplo, iam rezar juntos. Iam para a missa juntos. Iam ter um momento ali de convivência juntos. A ideia de estarem todos juntos, viver aqui, ó, rezar juntos, discernir, tomar decisões juntos. Sim, porque, por exemplo, o Luiz Martin tinha uma pequena fábrica, pequeno de consertar relógio. Sim. A mãe, Zélia, tinha o bordado. A um certo momento, para educar melhor os filhos, vão juntando as duas obras. Porque os filhos é necessário muita atenção. E principalmente Terezinha, que era muito doente quando nasceu. Então, os filhos do casal precisaram quase todo da ama de leite. Vários morreram, não foi? Vários morreram. Não? Então tem este cuidado, não? Esse cuidado que é um cuidado humano e um cuidado espiritual. Os dois cuidados não podem ser separados. E também por aquele tempo deram às filhas uma boa cultura humana, não? E todas as 5 filhas que sobreviveram, todas foram religiosas. 4 carmelitas no Carmelo de Lisieux e uma visitandina, Leônia, que atualmente também tem o processo de canonização dela. Quando eu comecei a ler, eu entendi também todo o processo doloroso e também a morte de Zélia. Ela contraiu uma doença, não sei se foi um câncer. Um câncer. Um câncer, né? Mas foi ali uma luta muito grande. Eu não entendi uma coisa, ela não queria muito tomar os medicamentos, ela não queria ir ao médico, porque tinha um amigo, acho que era assim, da família. Não, porque ela tinha o irmão dela, Isidoro, era farmacêutico, não? Ela tinha muita confiança nele. Ah, entendi. Então, essa confiança nele, às vezes, ela tinha menos confiança nos médicos. Entendi. Não? Então, o mal avançou. E praticamente se tornou um mal incurável. Mas ela fez uma peregrinação até a Lourdes, sim, para pedir a cura, porque a grande preocupação dela era as filhas, não? E o marido, ela escreve numa carta, ele é um santo, é um homem muito bom, mas não tem muito jeito para essas coisas. Sim. E depois se verificou o contrário, que quando morreu a mãe, ele tomou cuidado muito bem das filhas. Ou seja, ela não tinha a compreensão de todo o potencial dele como pai, mas que ele se revelou depois na ausência. Depois, porque ele era um pouco solitário, ele gostava de viajar, viajou muito, e mesmo depois ele mesmo levará a filha Teresa e Celina até a Roma na grande peregrinação, onde ela vai falar com o Papa, quero ser carmelita há 15 anos. Eu queria saber o seguinte, a orfandade, se eu posso chamar assim, de Santa Terezinha. Mas isso o senhor fala daqui a 1 minuto, porque me chamou a atenção uma coisa. Terezinha perdeu a mãe muito cedo, tinha o quê? 4 anos. 4 anos de idade. Mas isso teve uma influência direta na saúde dela. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu quero saber um pouquinho sobre isso. Imagina, uma menina de 4 anos, que depois vai se tornar uma santa, filha de pais santos. E uma outra dúvida. O Frei falou sobre essa busca de um milagre, mas o milagre não aconteceu. Sim, porque a Zélia foi buscar lá em Lourdes um milagre. Por que o milagre não acontece? Alguém com essa espiritualidade pode me ajudar a responder essa pergunta que certamente você que está em casa está se fazendo. Mas uma mulher tão santa foi pedir um milagre, por que o milagre não aconteceu? E deixou órfão uma outra menina que depois se tornaria também santa, Santa Terezinha do Menino Jesus. Mas por que esse milagre não aconteceu? Padre, ou Frei Patrício Chiadini, vai trazer iluminação para a gente pensar. Vem. Eu estou conversando aqui numa conversa prazerosíssima com o Frei Patrício Chiadini, ele que escreveu mais de 50 livros, só para se ter uma ideia.
Luiz e Zélia, contando a história dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu fiz uma pergunta e me interrompi, né? Mas a pergunta é a seguinte: Zélia é uma mulher santa que vai a Lourdes pedir a Nossa Senhora um milagre, a cura. Ela tinha filhos pequenos, filhos que precisavam dela, preocupação com a família. Por que é que Deus tem essa metodologia que alguns recebem o milagre e outros não recebem? Tem uma resposta que possa nos ajudar? O milagre aconteceu. Qual foi? Ela não foi curada, foi no céu. E ela do céu intercedeu para que Luiz e a família Martin pudessem continuar na fé, na esperança, no amor unida. Então sempre Deus escuta nossas orações. Ou seja, nem sempre acontece... Mas não escuta com a nossa cabeça. Boa. A cabeça de Deus não combina com a nossa. Boa. Não? Os meus desejos não são os vossos desejos. Os meus sonhos não são os vossos sonhos. Santo Agostinho lhe disse que sempre Deus escuta nossas orações. Quando não escuta, os motivos são dois. Ou rezamos mal, ou pedimos coisas inúteis. Hoje, muita gente, quando reza, pede coisas inúteis. E Deus não pode fazer. Mas no caso particular que você dizia, o milagre aconteceu. Os frutos de uma família santa, de ver o marido santo, as filhas na vida religiosa e Santa Teresinha, são o grande milagre que Deus fez. Eu nunca tinha visto por essa ótica. Quando eu digo assim, algumas pessoas são especiais e o Frei Patrício tem me ajudado desde a minha adolescência, sem ele saber que eu existia, ele já me ajudava pelos seus livros, sua espiritualidade. É verdade. Aquilo que ela mais queria, ela queria ficar viva porque ela achava que a família precisava dela para continuar daquele jeitinho, todo mundo no bom caminho. Deus aí prova que ninguém de nós é insubstituível. Exatamente. Ninguém, não? E hoje a doença da insubstituibilidade é muito grande. A gente pensa que sem nós o mundo acaba. Era bom antes de nós, é bom conosco e será melhor depois de nós. E até pessoas santas podem pensar dessa forma. Claro, evidentemente, porque a pessoa santa continua na sua humanidade, no seu sofrimento, na sua realidade. Frei, mas a verdade também é que Santa Teresinha do Menino Jesus, ainda menina, com seus 8, 9 anos. 9 anos, 10 anos. Porque foi 13 de maio de 1883. E ela nasceu 10 anos antes. Então, ela entra, hoje nós chamaríamos talvez numa depressão, mas ela entra numa tristeza profunda, porque a mãe faleceu quando ela tinha 4 anos, mas depois uma irmã assume o papel de mãe. Só que essa irmã vai por Carmelo. Aí uma outra irmã toma o lugar e... Vai no Carmelo também. Vai no Carmelo também. Não é muita perda para uma criança? Mas estas perdas ajudaram muito depois Santa Teresinha. Porque naquele momento em que você perde tudo, ela se lançou nos braços de Maria. Então você citava aquela frase de Santa Teresinha, não? Ela gostou muito de da Virgem Maria, não como rainha, mas como mãe, como irmã. Então, ela encontrou, diríamos assim, uma compensação espiritual. Não é? E o pai soube fazer as duas coisas, pai e mãe. O que mais apoiou a vocação de Teresinha, quando ninguém acreditava na sua vocação, foi o pai. Ela, no Carmelo, ela foi assim muito bem recebida, muito bem acolhida, foi envolvida nesse universo de amor. Estou perguntando isso porque celebramos São Bento nesses tempos. Ontem. E a gente pôde assim fazer com profundidade um estudo sobre São Bento e a gente percebeu que São Bento enfrentou grandes turbulências dentro do próprio convento. Não, ela também enfrentou, porque segundo as constituições não era permitido mais de 2 irmãs da mesma família. E no Carmelo de Lisieux eram 4. Nossa. Então, ela praticamente nunca foi ativamente participando a toda a vida comunitária. Ela sempre foi em segundo lugar. Mas tem uma frase dela que é muito importante: escolherei o último lugar que nunca me será tirado. Naquele último lugar que ela escolheu, ela realizou o seu sonho de servir.
Então, mesmo ela sentiu-se marginalizada, assim. Tanto é verdade que quando se fez o processo a primeira vez, alguém se maravilhou. E mesmo uma monja falou, mas como esta aqui vão fazer santa? Nunca fez nada. Mas a maneira dela foi a delicadeza, o sorriso, a capacidade. Não? Ela tem uma frase que eu gosto muito, Teresinha, quando ela diz: não sempre podemos dizer sim, mas quando você diz um não, que o teu não seja agradável como se fosse um sim. Então a teologia de Teresinha é uma teologia prática. Eu amanhã vou começar um curso em São Roque para os jovens carmelitas próprio sobre Santa Teresinha. E você sabe que a ONU, que a Unesco escolheu a Teresinha como a mulher do ano, não? E próprio porque ela tem uma feminilidade, ela promoveu esta força de amar da delicadeza feminina, não? Então, o ano que vem também celebrar, do ano que vem vai ser o bicentenário do nascimento dela. Então, nós devemos encontrar a maneira para encontrar a alegria naquilo que nós fazemos e somos. Eu vou pedir se o senhor pode ficar mais 1 minuto para trazer a bênção dos céus pela intercessão de Santa Teresinha e pela intercessão desses 2 grandes santos, Luís e Zélia. Pode ser? Então, em 1 minuto, a bênção vindo realmente sim dos céus, passando pelas mãos ungidas desse homem de Deus, Frei Patrício Chiadini. Vem comigo. O programa está quase terminando, mas eu quero agradecer mais uma vez. O Frei Patrício Chiadini é autor de mais de 50 livros, mas eu queria dar destaque hoje a esse livro, Santos, Luís e Zélia, 2 santos gerando santos. São os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Este livro é da editora Ângelos e também da editora Sagrada Família. Você pode adquirir esse livro pelo site, está aparecendo ali, ó, www.angeloseditora.com. Frei Patrício, eu posso pedir a bênção pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís e Santa Zélia? Claro, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a bênção do Teu amor, da confiança, do perdão, da esperança. O pedimos com confiança pela intercessão de Santa Zélia e Luís Martin e de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela faça chover sobre todos nós uma chuva de rosa, de bênção, de saúde e principalmente de abandono a Deus que sempre nos conduz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigado a você. O senhor foi um anjo que apareceu aqui. Posso esperar qualquer dia no programa da madrugada? Pode. Obrigado. Olha, Obrigado. Maravilhoso, hein? Quem está cantando? É o Dunga, não é o Dunga? Ah, essa música é aquela que o Dunga canta com o Padre Marcelo. É bonito. Como é que é a música mesmo? Ser o amor. Se eu me afastei de amar, eu me cansei. Programa especial de muita espiritualidade, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís e Santa Zélia, roguem por nós. Amém. Vem. Deixa eu falar uma coisa para você, todo mundo me pedindo, Dalcides, eu quero essa medalha de São Bento. Então faz o seguinte, ó, aqui tem a medalha. Se você quiser ligar agora, essa medalha não é para ser vendida, tá? Você vai fazer uma doação e você vai receber essa medalha na sua casa. É a medalha de São Bento. 0 operadora 11 4200 8080. E a medalha de São Bento, eu já expliquei aqui no dia de ontem, tem toda assim um simbolismo de proteção. E é por isso que eu quero que você pegue o telefone e ligue rapidinho. 0 operadora 11 4200 8080. Outra coisa, você recebeu minha cartinha? Eu mando minha cartinha todos os meses, preparo isso com tanto carinho. Ó, aqui está a cartinha. Se você recebeu essa cartinha e se você fizer a sua doação para o projeto Juntos pela Vida, no próximo mês, mês de agosto, a hora que você abrir a cartinha do mês de agosto, ó, o que vai ter dentro, tá aqui, ó, este selo. O que é esse selo aqui? Na verdade é um adesivo. Esse adesivo é com o símbolo da medalha de São Bento.
E você pode grudar, por exemplo, no seu carro, você pode grudar na sua Bíblia, ou então você pode ter aí um altarzinho, você vai colocar, ou na porta da sua casa, sinal de proteção. Onde mais? Onde mais? No terno, você pode colocar, como eu estou aqui, ó o meu terno aqui, ó, que coisa mais linda, ó, e é o símbolo de proteção. E eu queria muito que você tivesse esse símbolo de proteção aqui também. Então, basta, não é para comprar também, basta você se tornar benfeitor dessa nossa obra e eu vou dar de presente para você esse símbolo. Dalcides, eu já sou benfeitor. Pegue aqui, ó, o seu boleto e faça uma doação. Só faça isso. A doação com esse boleto aqui. Aquilo que você já ia fazer mesmo, faça e nesses próximos dias para dar tempo de eu colocar na cartinha do próximo mês. Seja rápido que ainda dá tempo. Olha, vamos ter a missa, hein? Falando em missa, ontem nós tivemos a missa, né, com o padre Márcio Tadeu e foi um momento muito especial de bênçãos, graças. Tem um trechinho, algumas imagens. Vamos acompanhar, vai lá. Nosso Pai, o amor do seu Filho e a constante presença do seu Espírito estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, 11 de julho, dia de São Bento Abade, o padroeiro da Europa, grande responsável pela sua unidade cultural, quando inclusive trazendo lá de Alexandria, que foi uma das maiores bibliotecas do mundo, o conhecimento. Um trechinho da missa de ontem, onde todos os nossos benfeitores foram consagrados ao coração de São Bento, pedindo proteção. Quando a gente recorre a São Bento, a gente está pedindo, São Bento, nos proteja. E é por isso que tem a medalha de São Bento e é por isso que tem também aquela oração forte, né? Que a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. E é dessa forma que eu termino o programa de hoje, dizendo para você, entre em contato com a gente, se torne benfeitor dessa obra, venha fazer parte da nossa família, tenha o seu nome aqui nos nossos livros e a partir do momento que você faz ali sua inscrição junto com a gente, nunca mais passa um dia sem você ter uma missa na sua intenção. Passamos de 700 pessoas, hein? Que Deus abençoe todos vocês. 705. Isso aqui não vai parar, hein? Nós vamos chegar a 1000 pessoas já já. Deus abençoe todos vocês. Meia-noite, estou de volta, esperando você. Tchau. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, seus familiares e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre atualizado.